Você acredita que essa semana, acho que foi sexta-feira à noite, antes de eu dormir, eu tava na igreja, aí entrei pra minha casa, aí tava deitado, olhando pro teto. Aí de repente apareceu um negócio negro, preto, e eu fui apagando, 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 e aquele negócio me pegou pelo pescoço e começou a apertar, querendo me matar sufocado, e eu não conseguia se mexer, paralisei. Minha esposa do lado, eu via tudo, mas não conseguia me mexer. Daí eu clamei o sangue de Jesus, clamei a Deus, que negócio me soltou. E eu fui e acordei de novo, assim, ó. E eu acordado, tava acordado. Tinha uns 3 metros de altura, um negócio negro. É, o Satanás, você acredita? Foi sexta-feira isso aí agora. A paz do Senhor Jesus, Brasil. A paz do Senhor a Jesus a todos do canal. Aqui é o missionário Cruz, o pregador da Praça da Sé em São Paulo. Queridos irmãos, eu quero relatar uma visão que eu tive numa madrugada orando. Igreja, mas antes, está escrito na palavra de Deus o seguinte: ai da terra, ai do mar, porque o diabo, vosso adversário, desceu até vós com grande ira, sabendo que pouco tempo resta para ele. Apocalipse capítulo 12, versículo 12. Igreja, um dia eu estava pregando a Praça da Sé, fui embora, desci no ônibus. Eu estava caminhando em direção da minha casa, andando. Era noite, umas quase 11 horas da noite. De repente o mato estralou e fez traque. Eu olhei, tipo de 5 segundos, 8 segundos. Fiquei olhando, parecia que tinha alguém ali. Quando eu olhei para frente, eu vi uma sombra preta. Eu vi uma sombra escura negra. Era o espírito da morte. Eu passei as mãos nos olhos para ver se eu estava vendo mesmo, ou era coisa da minha cabeça. Na hora ali repreendi e orei. E disse: mas que espírito é esse? Sombra preta, andando. Estava lá na frente, mais ou menos 20 metros, 25 metros de distância onde eu estava. 30 metros por aí. Esse é o espírito da morte que tem rodeado as casas dos crentes nas madrugadas, esfriado os pastores, crentes, e não deixa eles ler a Bíblia e orar e louvar a Deus na casa deles. Deus falou no meu coração que nós temos que orar a igreja e jejuar, porque esse coronavírus veio para esfriar os cristãos. Quantos se desviaram porque as igrejas fecharam? Quantos saíram da igreja, da presença de Deus, porque não teve mais culto? Os pastores estão com medo de morrer, de sair para a rua com a Bíblia e pregar o evangelho. Quantas irmãs pararam de fazer visita nos hospitais, de dar folheto na rua, de falar de Jesus Cristo? Esse espírito que eu vi era o espírito da morte. O mesmo demônio que apareceu lá no monte, vocês viram, vocês a lembram, que deu uma gargalhada à meia-noite, que eu estava no monte orando. O vídeo está na internet, no meu canal. Depois você procura e vê a gargalhada que Satanás deu quando eu falei da volta de Jesus. Quando eu falei que Jesus estava voltando.
Satanás deu uma gargalhada muito forte lá em cima do monte. Muitos viram, muitos a lembram dessa gargalhada. O espírito da morte não é brincadeira. O espírito da morte, ele destrói, desvia os crentes e faz eles se afastarem de Deus. Cuidado, vigia. Vigia, meus irmãos, porque Jesus está voltando. Agora o irmão Johnny teve uma visão. O cooperador, o irmão Johnny, lá do Ponto de Pregação, lá do Aracaré. Ele estava dormindo, olhando para o teto. Ele estava dormindo enorme, né? Ele olhou para o teto. Você vai ver o áudio agora aí. Ele viu tipo uma sombra negra vindo para cima dele. Olha que coisa. Sabe que espírito é esse? Espírito da morte. Mas não tocou nele porque ele está jejuando e buscando e servindo a Deus. Tentou estrangular ele. Será que você já passou por isso também, você que está vendo esse vídeo? Você pensou que ia morrer em cima da sua cama sufocado por esse espírito chamado espírito da madrugada, espírito da morte? Igreja do Senhor, eu quero dizer que é momento da igreja acordar, despertar do sono espiritual, porque o espírito da morte tenta rodear a casa dos crentes na madrugada, jogando sonhos eróticos, jogando pornografia, jogando prostituição, jogando frieza espiritual. Quantas irmãs na hora antes de dormir, quantos irmãos na hora antes de dormir. E esse espírito da morte que eu vi no caminho é um demônio perigoso. Cuidado. Manda esse vídeo nos grupos. Compartilha essa live. Comente se você já viu esse espírito chamado espírito da morte na madrugada, querendo te matar. Não conseguiu, porque Deus não deixou. Mas vigie. Igreja, quantos estão se desviando por causa de besteira? Por causa de besteira, estão abandonando a presença de Deus. Cuidado, o mundo é ilusão, o pecado é passageiro, é só na hora. Depois que passa, entra a morte espiritual. Quando Eva tocou naquele fruto, em Gênesis capítulo 3, verso 4, o pecado foi só na hora. Diz a Bíblia que os olhos de Eva brilharam. Mas quando ela pecou, entrou a morte espiritual. E ela viu que ela estava nua, junto com ela o seu marido Adão. Estava escondido da presença de Deus. Cuidado, não esconda da presença de Deus. Se você caiu, pecou, não vigiou. Provérbios 28, 13. Quem confessa o seu pecado e deixa, alcança misericórdia. Confessa agora os seus pecados e se volta para Jesus. Espírito da morte, ele quer levar as almas ao inferno. Cuidado, o espírito da morte é um demônio perigoso. Igreja, que Deus tenha misericórdia das nossas almas e que Deus nos proteja. Deus abençoe a todos.